Versículo 15 ele fala assim, ó: e tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Aqui no original tá falando, na tradução literal tá falando prontidão, certo? Vamos ver como que tá aqui, ó. No versículo 15 ele fala: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Olha que interessante. Quando ele vai falar que calçando os vossos pés, ele está falando de proteção nos pés. Normalmente nós calçamos os nossos pés quando nós vamos fazer o quê? Quando nós vamos fazer uma caminhada, quando nós vamos andar, nós vamos em algum lugar, nós queremos nos proteger. Então aqui está falando de proteção. Então está falando de proteção para o caminho. E com o que ele está falando aqui para a gente proteger os nossos pés? Ele está falando para a gente proteger os nossos pés com a prontidão do evangelho da paz. Evangelho, no original, aqui você vai ver que ele vai falar de boas novas, certo? De uma mensagem. E por que ele fala da paz? Porque ele está falando de uma boa notícia de que haverá um tempo de paz. Eu lembro quando eu estudei isso daí pela primeira vez, o Senhor ministrou no meu coração sobre essa questão da importância de propagar esse evangelho de paz, tá? Que isso também faz parte da armadura, isso também protege, porque na medida com que nós falamos, o nosso coração também é fortalecido com essa mensagem, porque isso faz nos lembrar sobre essa promessa de paz, tá? Porque enquanto nós proferirmos isso, nós também estamos fortalecendo isso dentro de nós. Tanto que vai ter uma parte aqui da armadura que vai falar sobre essa questão da palavra proferida. Então também tem a ver com isso, tá? Versículo 16, ele vai falar assim, ó: em tudo isso, tomando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu olho já está até ficando, sabe quando tá você sente, parece como se estivesse com areia? Então vamos lá. Em tudo isso, quando ele fala em tudo isso, ou seja, ele está falando assim, ó, junto com tudo isso aqui, ó, que nós falamos, junto com tudo isso, é importante nós tomarmos o escudo da fé. Então, em tudo isso, tomando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que seria esse escudo da fé? O escudo da fé é quando nós treinamos o nosso coração para crer mais na verdade da palavra do que na verdade das coisas que nós estamos vendo. Então, por exemplo, você está vendo tudo desabando na sua volta, mas se na palavra de Deus fala que você não vai ser atingido, você precisa treinar o seu coração para acreditar mais nessa palavra que te garante isso, do que no medo pelo fato de você estar vendo as coisas acontecendo, as coisas desabando. E isso você consegue adquirir, esse escudo da fé, treinando o seu coração com a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente acha que a fé vem só por nós ouvirmos pregações, mas na verdade, o fato de nós estudarmos a palavra e nós proferirmos ela faz com que nós também estejamos ouvindo. E automaticamente o nosso coração, ele é fortalecido com essa palavra e é acrescido em fé. Por isso que é importante você falar a palavra. Por isso que é importante você proferir a palavra, inclusive em voz alta. Tá? Porque isso daí vai fortalecendo o seu coração e aquilo vai se tornando mais vivo dentro de você. E olha que interessante. Olha o que ele fala, que o escudo da fé vence. O escudo da fé, ele vence, ou melhor, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno são as mentiras que o inimigo te conta e ele tenta te enganar, fazendo com que você acredite mais na mentira do que na palavra. Por isso que o escudo da fé vai te proteger disso. Porque se o seu coração estiver treinado com as verdades que a palavra de Deus fala, ou seja, com a realidade de como o reino de Deus funciona, com a realidade do poder de Deus sobre a sua vida, automaticamente qualquer mentira, qualquer dardo inflamado, qualquer seta que o inimigo lançar na sua mente, você não vai acreditar, você vai estar protegido. Porque você vai falar, não, peraí. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A Bíblia fala que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E aí, você é acometido de uma enfermidade. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Aí o inimigo vai lançar na sua mente que você precisa aceitar aquela enfermidade, porque aquilo ali é um sintoma e é uma realidade do corpo natural. Só que se você tiver treinado o seu coração para crer que não faz sentido, baseado na palavra, que você tem algum tipo de enfermidade, você vai combater aquela mentira do inimigo e você vai manifestar aquela cura. Por isso que quando Jesus curava as pessoas, ele falava assim, ó, vai, a sua fé te curou. Porque a força da fé, da forma com que aquela pessoa estava acreditando, na verdade de como o reino funcionava, que ela sabia que Jesus tinha poder para curar, era o que estava manifestando a cura nela. Então é como se ela acreditasse mais no poder de Jesus
do que na mentira e no dardo inflamado do maligno de falar para ela que não tinha que a enfermidade dela não tinha solução. Então você percebe que quando a fé, o escudo da fé é ativado em você, você consegue estar intacto contra as mentiras do inimigo, inclusive mentiras de acusação. Quando você treina o seu coração para crer na palavra, você entende que toda acusação que o inimigo faz contra você não tem validade nenhuma, não tem eficácia nenhuma. Só que você só vai conseguir combater essas acusações do inimigo quando você conhece a palavra, quando você conhece a verdade de Deus sobre a sua atual realidade. Quando você conhece o significado real da nova aliança para tudo que o Senhor já liberou para você na sua atualidade, no que você está vivendo agora. Então você só consegue vencer isso, essas mentiras, essas acusações do inimigo, quando você conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera essa fé em você, que se torna esse escudo, que apaga todos esses dardos inflamados. Então aqui nesse versículo ele fala especificamente sobre isso. Então como que nós conseguimos vestir essa armadura, essa parte da armadura que é o escudo da fé? Conhecendo a palavra, estudando a palavra. E estudando a palavra não só ouvindo outras pessoas falar, mas sim estudando de forma particular. Por isso que aqui entra essa questão da importância de você saber que você agora é o único responsável por se revestir. Você não vai buscar isso somente na igreja, e o pastor não é responsável para te ajudar nisso, o pastor não é responsável por pregar isso para você, o pastor ele é responsável pelo chamado dele de pregar em geral e de manter aquele ministério, aquele chamado. Mas individualmente, você precisa entender que a salvação ela é individual e você é o único responsável por, de forma particular, se revestir de cada uma dessas armaduras. Porque senão o apóstolo Paulo ele teria falado assim, ó, para que vocês se revistam de toda a armadura, procurem uma igreja e busquem isso, 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 isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você, de forma particular, tem que se revestir de tudo isso, certo? Versículo 17, aqui tem um detalhe interessante, que ele fala assim, ó, e recebam o salvação às ideias. E recebam, o sono já está me deixando já em outra dimensão. E recebam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. Nessa tradução aqui, da King James, ele vai falar assim, ó, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha como muda totalmente o sentido do texto. Na tradução literal do grego, ele vai falar assim, ó, e recebam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. Então, quando ele fala assim, ó, recebam, significa que essa parte aqui, esse capacete, é algo que você recebe do Senhor. E aonde que você encontra esse capacete da salvação? Através da obra completa de Cristo. Você só sabe e tem convicção de que você é uma pessoa salva quando você crê em Cristo. A Bíblia fala aqui, como que é aquela palavra? Agora deu até um branco. Mas peraí, vamos lá. Falei para você que o sono já tá me levando para outra dimensão. A palavra fala exatamente assim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a chave para você receber a salvação é você crer em Jesus, certo? E aí quando ele fala e for batizado, é porque quando você decide se batizar, é porque é como se você estivesse oficializando que realmente você crê. Porque se você realmente crê em Jesus, não tem o porquê você não se batizar. Não tem porquê. Quando você crê de forma plena em Jesus, não tem como você não se batizar. Porque você vai perceber que é necessário você fazer aquilo. E nada mais importa. Além de você estar plenamente alinhado com tudo que com tudo que está relacionado a você estar no centro da vontade de Deus. O batismo é essa prova. É como se você estivesse fazendo um ato físico ali, provando de que você morreu para o mundo. Porque, vamos lá, para a gente entender aqui. Normalmente, o que impede uma pessoa de se batizar? É quando ela tem dúvidas de que ela vai conseguir seguir firme nos princípios da palavra. O único empecilho é esse. A pessoa normalmente não se batiza, ela fala assim, eu não vou me batizar porque eu namoro e eu não sei se eu vou conseguir ficar sem os desejos da carne e tal. Então, são coisas que separam ela da plenitude de se entregar totalmente para Deus. Agora, quando a pessoa ela olha para ela e fala assim, cara, não tem mais nada nesse mundo aqui que me importa a não ser Jesus. A primeira coisa que ela vai querer fazer é se entregar totalmente. E o batismo é como se fosse esse ato simbólico disso. Que na verdade é um ato simbólico, mas que no reino espiritual tem um valor muito grande. É como se fosse uma prova de amor. Então,
A salvação, ela vem através disso, de você crer plenamente na obra completa de Cristo. Quando você crê plenamente, você veste esse capacete. E esse capacete, ele protege, normalmente o capacete protege? Ele protege a nossa cabeça. Então ele vai proteger a sua mente de qualquer dúvida de que você não seja salvo. Então, quando você crê em Cristo, você recebe esse capacete da salvação. Você recebe essa convicção de que você está salvo. E nenhuma mentira, nada, nenhuma investida do inimigo vai conseguir fazer com que você duvide disso se você tiver o escudo da fé. Aí depois disso ele vai falar assim, ó, recebam o capacete da salvação. Então a salvação, a convicção. Aí já começou a querer pausar aqui. Estou com 20%, tem que finalizar. O fato de você crer em Jesus te dá essa garantia da salvação. E automaticamente protege a sua cabeça e a sua mente disso, certo? De tudo que for contra isso. Contra você saber ou ter dúvidas de que você é salvo ou não, certo? De que Jesus vai te salvar, de que você está guardado nele, enfim, ele te protege. E aqui ele vai falar a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. Quando ele vai falar que a palavra, no original vai falar rema, que significa uma palavra proferida, uma palavra declarada. Eu falei que eu ia falar sobre essa questão da importância de você proferir a palavra. É diferente de você achar quando alguns versículos na Bíblia falam sobre o termo logos, que é a palavra escrita. Aqui é a palavra proferida. Então a espada do Espírito é quando você profere a palavra. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus ele foi tentado ali no monte, que ele estava passando pelo deserto e tal, o inimigo ele veio e guerreou contra ele com algumas palavras. Ele falou, lança-te daqui para baixo. Ele falou, transforma essas pedras em pães. E Jesus, como que Jesus guerreou, como que Jesus se protegeu de certa forma, né? Ele reagiu a tudo isso, se protegeu agindo. Ele reagiu falando a palavra. Ele falou, ele falou assim, ó, na Bíblia, ele não falou na Bíblia, né? Mas ele falou assim, está escrito. Quando ele fala assim, ó, lança-te daqui para baixo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele guerreou falando a palavra. Quando ele falou, transforme essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Ele falou o quê? Nem só de pão, está escrito. Olha lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que estava escrito, mas que ele teve que proferir? Então isso é a espada do Espírito. Tanto que aqui está claro, falando que a espada do Espírito é a palavra falada de Deus. E a palavra falada de Deus, aí a gente precisa entender mais por que fala que é a palavra falada de Deus. É a palavra que está aqui, ó. Falada de Deus por quê? Porque aqui é como Deus nos ensina que funciona o reino. Então tudo que está aqui é a palavra falada de Deus. Só que nós precisamos proferir. A espada do Espírito é nós falarmos a palavra falada de Deus. Então, vamos lá, de novo. Quando Jesus ele foi tentado e o inimigo falou para ele assim, transforme essas pedras em pães, ele proferiu a palavra falada de Deus, porque ele disse, está escrito, ou seja, não são minhas palavras, está escrito, é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você percebe que a palavra falada de Deus, ela precisa ser proferida por nós. E isso automaticamente é como se nós estivéssemos atacando uma investida do inimigo contra nós. Então, setas malignas, dardos inflamados, a gente ataca falando, proferindo a palavra que o Senhor nos garante através da palavra dele, certo? É a palavra que Deus falou ao nosso respeito. É a forma com que Deus lida com nós no reino, certo? Então, tudo isso daí é importante você entender, porque se você não souber isso, como que você vai estar revestido no dia do ataque espiritual? No dia da dúvida, no dia do pânico, no dia do desespero, no dia que você sentir medo? Porque você vai achar, mas eu tô com medo. Não é você. Você tem que lembrar, quando você estiver com medo, que aquilo é uma batalha espiritual. Que aquilo é uma investida do inimigo contra você. E lembra que eu falei aqui nos versículos anteriores que o plano do inimigo para te destruir é um plano perfeito. É um plano validado, que ele sabe que ele vai tentar de um lado, vai tentar de outro, até que em algum momento você vai ceder. Se você não estiver revestido com a armadura completa de Deus. Porque se você estiver revestido, você sabe, e a Bíblia garante que é a palavra de Deus, inclusive que a Bíblia é a palavra falada de Deus, te garante que se você estiver revestido completamente da armadura de Deus, você vai resistir. Não vai ter como o inimigo te atacar. Você vai estar completamente protegido. Agora imagina se você está com toda a armadura, mas você está sem um capacete. O inimigo ele consegue atacar o quê? A sua cabeça.
Se você estiver com o capacete, mas você estiver sem a couraça, o inimigo vai conseguir atacar o quê? O seu peitoral. Se você estiver com toda a armadura, mas você estiver sem o escudo da fé, ou melhor, sem um escudo, o que você vai conseguir? Aonde você vai ser atacado? Você vai ser atacado no rosto, que normalmente o escudo ele tampa o rosto, e você também pode ser atacado nos braços. Então você percebe a importância de você ter você ser completamente protegido de toda a armadura? Então aqui você tem clareza de que tudo que nós estamos falando são coisas que a partir de agora, e você percebe que são coisas que existe um processo para você conseguir ter essas armaduras. Por exemplo, quando a gente fala sobre o escudo da fé, ninguém vai conseguir ter o escudo da fé lendo a Bíblia agora e achando que você vai ler e vai falar e vai acontecer. Não, você precisa treinar o seu coração para crer naquilo que você leu. E você só vai treinar o seu coração de forma repetida. Você vai precisar proferir essa palavra várias vezes, viver algumas experiências, ver aquela palavra sendo eficaz diante daquelas experiências e você internalizar a verdade da eficácia daquela palavra. Por exemplo, você só vai conseguir crer na palavra que fala que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e que não faz sentido você estar enfermo quando você treinar o seu coração e proferir essa palavra no momento que você estiver enfermo. E que você decidir, eu não vou tomar remédio, porque não faz sentido eu tomar remédio. Se a palavra de Deus fala que o Senhor já pagou o preço, já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E lá não especifica se ele levou uma enfermidade ou outra, ele falou que levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Então você vai ter que passar por esse processo de declarar essa palavra até que todos os sintomas sejam vencidos a partir do momento que aquele negócio começa a ficar muito vivo no seu coração. E aí, automaticamente, no momento em que você recebe a cura completa, depois, quando você ficar doente de novo, você vai pensar, não faz sentido. Eu já sei como que funciona, e eu já vivi essa experiência, então você vai acreditar muito mais na palavra, porque você viveu a experiência, do que, na verdade, dos sintomas que você sentir de novo. Eu tô te falando isso porque eu já vivi essa experiência. Eu fui curado uma vez, eu decidi no meu coração que eu não cederia, não tomaria nenhum tipo de remédio, fui curado, vivi uma segunda experiência, e nessa segunda experiência falei, cara, não faz sentido, eu tava com febre, tô falando rápido porque vai acabar a bateria. Tava com febre e tal, enfim. E eu fui de novo, falei, não, agora que não faz sentido mesmo, porque eu já vivi a experiência uma vez, e eu já vi que a palavra de Deus funciona. Então, você percebe que isso é adquirido de forma gradativa, é um processo, não é algo que você consegue da noite para o dia. Por isso que é importante você já começar a se revestir para ontem. Então nós não temos mais tempo, nós precisamos, nós necessitamos disso, certo? Versículo 18, quero que dê tempo. Estou com 15% agora de bateria, os olhos quase fechando, deve estar até vermelho meu olho, mas eu vou finalizar. Versículo 18 fala assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha mais uma parte da armadura, ou melhor, dessa completude, né, que fecha toda essa armadura. Ele vai falar que nós devemos receber o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, então nós devemos manter toda a oração e súplica. Qual que é a diferença de oração e súplica? Oração é aquele momento de diálogo que você tem com o Senhor, de adoração, de devoção, e súplica é quando você clama insistentemente por algo específico. Súplica é quando você, de forma... vamos colocar súplica, resumidamente, como se fosse um clamor. Né? É aquela oração mais intensa, repetida sobre algo. É como se você estivesse pedindo insistentemente sobre algo, certo? E aí ele vai falar, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, estando em qualquer momento que você tiver, você está em oração, em Espírito. Qual que é a diferença? A oração específica, quando você chega em casa, dobra seus joelhos e tem um tempo com Deus ali. Orando em todo tempo é quando você está fazendo as suas coisas no seu dia a dia, trabalhando, mas você está sempre aqui ligado no Espírito, orando e falando com o Senhor. Acontece alguma coisa, fala, Senhor, me guarda, que você está falando isso aí tudo de forma interna, mas você está todo o tempo ligado ali no Espírito, sentindo o Espírito Santo junto com você, sentindo o Espírito Santo na direção de tudo que acontece com você, certo? E aí ele fala, para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui ele vai falar, para isso, vigiando, ou seja, estando atento. Eu falei sobre essa questão do vigiar no outro vídeo, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que o vigiar ali era a gente estar percebendo todos os sinais e trazendo essa palavra aqui para
esse tempo da volta de Cristo é nós estarmos atentos, perceptivos a tudo que está acontecendo, a todos os sinais que estão se cumprindo, com toda a perseverança, ou seja, não parando, não desistindo, não desanimando, perseverando, perseverando, perseverando no quê? Na oração, perseverando na súplica, no treinar o seu coração com a palavra, no proferir a palavra, no eliminar as mentirinhas, no pregar ou melhor, propagar o evangelho da paz, falar para as pessoas desse evangelho de paz, desse tempo de paz, dessa salvação, dessa solução para a vida delas, independente de qual seja o cenário que elas estejam vivendo. Então, tudo isso em perseverança, ou seja, não parando nunca. E aí ele acrescenta, e em súplica por todos os santos. Então aqui ele acrescenta algo interessante, que é nós estarmos em oração por todos os outros nossos irmãos em Cristo, para que o Senhor venha fortalecer, para que o Senhor venha trazer clareza sobre a palavra, para que o Senhor venha ajudá-los a se revestir de toda a armadura de Deus, para que o Senhor venha dar ousadia e autoridade e coragem para eles falarem sobre o Evangelho, sobre as revelações da palavra, igual eu falei para vocês, estejam em oração por mim. Por quê? Porque é necessário, é uma batalha espiritual, então preciso que vocês me cubram de oração, para que o Senhor mantenha essa ousadia, essa autoridade, para eu continuar falando aquilo que Ele revela no meu coração. Não é fácil, gente, não é fácil. Vem dúvida na nossa mente, fala, meu, você está ficando louco, do que você está falando, mas mais forte do que essas dúvidas, que são coisas da nossa natureza humana, é a convicção que o Espírito testifica no meu espírito, de que tudo que está acontecendo não são meras coincidências. E eu sei disso, gente, porque quando o Espírito Santo, que eu até comentei com vocês, ele revelou no meu espírito sobre esses sinais, que foi mais claramente, eu falei sobre a sensação que eu tive no ano passado. Se você não assistiu o vídeo, assiste o primeiro vídeo aqui do canal, que eu falei sobre isso. Mas, claramente, ele me deu essa convicção quando o presidente dos Estados Unidos capturou o presidente da Venezuela e o Senhor me trouxe a palavra que eu estava estudando de Daniel. E aí eu fui ler de novo, eu já tinha terminado o estudo de Daniel e o Senhor me trouxe clareza. Isso tudo de forma particular, eu não tinha visto nenhum vídeo ainda sobre essa questão dos sinais. Depois daquilo que começou a aparecer vários vídeos sobre isso. E aí eu falei, cara, que loucura, por quê? Eu vi com clareza que o Senhor estava revelando a mesma coisa para várias pessoas no mundo todo, em lugares diferentes, de idades diferentes, de ministérios diferentes, e o Senhor estava falando sobre a mesma coisa. E o Senhor tinha falado já comigo sobre isso de forma particular. Então, por isso que eu falo para vocês, a convicção que o Espírito me traz, que testifica no meu espírito, é muito mais forte do que o medo de ser mal interpretado, do que o medo de ser julgado, das pessoas zombarem, porque alguém vai ter que falar, alguém vai ter que ser corajoso. E eu sinto muito esse chamado, né? Eu não posso, como eu disse, o Senhor me deu um ultimato. Tanto que agora, ó, é 10%. Tanto que agora é 1h42 da manhã, travou aí, por isso que, por causa da bateria, ele travou o vídeo. Mas agora são 1h42 da manhã e eu estou aqui em obediência ao Senhor. Vocês acham mesmo que eu estou fazendo isso aqui por conta de internet, por conta de querer engajamento? Não, eu estou aqui absolutamente por obediência. E o Senhor sabe da sinceridade do que eu estou falando isso. Tanto que eu estou aqui com sono, com cara de sono, eu nem estou olhando para mim, porque a iluminação aqui força as nossas vistas, enfim. Eu preciso finalizar aqui que vai acabar a bateria. Mas vocês entendem aqui que tudo isso é por obediência, tá? Por essa convicção do Espírito. No versículo 19 fala assim, ó, e também por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca, para tornar conhecido com ousadia o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em correntes, para que nele eu fale com ousadia, como me convém falar. Esses dois versículos, na verdade tudo sobre as armaduras a gente já falou, mas eu coloquei esses dois versículos aqui, que é a continuação, porque isso aqui Deus falou muito ao meu coração. Hoje, quando eu postei o vídeo, eu falei, orem por mim. E aí eu fui estudar esse texto e Paulo ele pede a mesma coisa. Olha o que ele fala, ó. Orem por mim também, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca, ou seja, para que quando eu for falar, não seja algo de mim mesmo, seja algo que o Senhor fale através de mim. E para tornar conhecido com ousadia, ou seja, para que eu tenha coragem de tornar conhecido o mistério do Evangelho. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o mistério do Evangelho, porque é uma palavra revelada. O que eu estou falando aqui para vocês são coisas que o Espírito Santo revelou ao meu coração ao eu estudar essa palavra. Como eu disse, se a gente for ler aqui de forma literal, a gente não entende sobre o que são essas armaduras, como conquista essas armaduras. Mas quando o Espírito revela ao nosso coração, ele traz à tona o mistério deste Evangelho, dessa palavra. E aí ele fala assim, pelo qual sou embaixador em correntes, para que nele eu fale com ousadia como me convém falar. E eu me sinto exatamente nesse mesmo cenário, um embaixador. Um embaixador é alguém que fala
alguém que fala em nome de uma nação. Vamos dizer assim para ficar fácil de entender. Então é como se eu estivesse aqui como um embaixador, eu estou falando aqui em nome do reino, como um instrumento. E em correntes, como ele fala em correntes, é porque é como se ele estivesse fazendo mesmo sem a vontade dele. E aí, como eu estou te falando, eu estou aqui em obediência. O meu corpo queria estar o quê? Descansando na cama, amanhã eu tenho que acordar cedo e tudo mais. Mas eu estou aqui em correntes, em obediência, para falar com ousadia, porque precisa ter coragem para falar sobre esse assunto. Precisa ter coragem e ousadia para falar sobre esse tema, que para a maioria das pessoas aí é loucura. Mas me convém falar, como ele disse ali. Me convém falar, porque o Senhor quer que eu fale. Como eu disse, o Senhor me deu ultimato. Então eu precisava trazer isso para vocês. Então que o Senhor, se você ficou até esse final, glória a Deus pela sua vida. Porque o Espírito Santo te dirigiu até aqui. E essa palavra é como se fosse uma prova de amor do Senhor para você. Porque Ele quer que você se prepare desde já. Porque não haverá tempo de se preparar quando as coisas ficarem mais nítidas do que já estão. Quando der a meia-noite, ouvir-se o grito, aí vem o noivo, não terá mais tempo de você comprar azeite. Porque para você comprar azeite existe um preço. E o tempo de você ir lá e comprar o azeite é o tempo que vai fazer com que você chegue tarde e a porta já esteja fechada. E o Senhor olhe para você e fala assim: quem é você? Eu não te conheço. Nunca tive relacionamento com você. Se você não está entendendo o que eu estou falando agora, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai que está aqui no canal, não sei porque eu estou apontando para trás, o vídeo está aqui no canal, ele vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Então, que o Senhor te dê clareza sobre tudo isso, que o Senhor te fortaleça e te ajude a conquistar, a tomar cada uma das partes dessa armadura, para que você, naquele dia e nesses dias que antecedem, esteja preparado para passar por tudo isso com muita paz no coração, confiando e sendo fortalecido não na sua força e na sua capacidade, mas na força e no poder do Senhor. Se você tomar cada uma dessas armaduras, você não precisa se preocupar. No Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita escondido em Deus, trazendo para essa palavra, na armadura de Deus, descansará, ou seja, terá paz. Não. Ouça quantas vezes for necessário, e se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, conta comigo, continue orando por mim nesse propósito, porque eu sei que aqui é só o começo e que o Senhor tem muito mais coisas para que a gente compartilhe, para que a gente vá crescendo juntos aí nesse tempo de tudo que antecede a sua volta. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.